Gostaria que você tivesse o coração muito aberto e permanecesse com esse espírito de adoração dentro do seu coração, para que você possa receber essa mensagem. Porque eu reparo, eu vejo como as pessoas foram, grande parte das vezes, feridas pela religião. E eu não estou dizendo aqui com isso que a religião é de todo um problema, porque eu sei também das importâncias das religiões. Eu falo isso da posição também de um estudioso de diversas religiões. Eu sei que, por exemplo, sem o trabalho religioso, nosso país estaria muito mais afundado, porque existem mãos que o governo não alcança e a religião alcança. Então eu não tiro a importância desses lados, mas eu também sei, por outro lado, quantas pessoas ficaram feridas nas suas crenças e adquiriram, assim, crenças limitantes. E a minha função e missão de vida é elucidar pessoas e conduzi-las até o caminho da divindade que as habita, do Deus que as habita, até que elas possam ser iluminadas e assim viver em estado de luz, em estado de iluminação. E então por isso que eu introduzo isso dizendo que eu quero que você esteja com o coração muito aberto. Primeiro eu vou ler para você então, João 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu disse para vocês então que a lei foi dada por meio de Moisés. Ele escreveu e deu. Mas a graça e a verdade não foi dada, portanto a graça não é um assunto. A graça não é um assunto a ser estudado. A graça não é um assunto dentro da teologia. As pessoas dizem, eu queria estudar sobre a graça. Mas é impossível estudar graça, porque a graça não é uma matéria de estudo teológico. A graça é uma pessoa. É por isso que então a Bíblia diz que a lei foi dada, foi escrita, um homem a manipulou, mas a graça e a verdade não foram escritas, não se tornaram assuntos em momento algum. Elas vieram por intermédio de uma pessoa. A graça e a verdade nasceram através de um humano. E sob essa luz, a nossa queridíssima Amanda, ela escreveu assim: nós damos um objeto e não uma pessoa. Uma pessoa se entrega. Um objeto não caminha sozinho e não seria possível a graça e a verdade serem apenas dadas. Pois a lei foi dada e a graça e a verdade vieram. Aliás, veio. E veio através de Jesus. Nem eu e nem você conseguiremos, olha isso, nem eu nem você conseguiremos nos relacionar com a lei. Pois que homem poderá se relacionar com pedaços de pedra ou letras impostas? Mas a graça e a verdade fazem parte da pessoa que Cristo é. Então, de pessoa para pessoa, conseguimos nos relacionar. Porque não existe relacionamento com matéria teológica. E é por isso que só existe uma forma de apresentar Deus a alguém. E essa única forma, essa única via de apresentação de um Deus a alguém não é uma mensagem, mas é uma pessoa. É uma vida pulsante. É uma vida cheia de espírito. É uma vida que pulsa o Evangelho. Não é uma carta escrita, não é uma doutrina, não é uma matéria de um assunto teológico, não. É uma vida que você olha no olho e consegue ver a graça e a verdade. É uma vida, é uma pessoa. Ela veio, ela nasceu e ela viveu entre nós e existiu entre nós. Evangelho de João capítulo 14, versículo 4. Vocês sabem, Jesus estava dizendo, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ele partiu do pressuposto que os discípulos já sabiam o caminho, já entendiam o caminho, porque observaram em Jesus o caminho, porque conviveram com aquele que é o caminho. Então vocês já conhecem, vocês já sabem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? A gente não sabe para onde você vai. Como é que a gente pode saber qual que é o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. A minha forma de andar, meu jeito de responder, meu jeito de corresponder e meu jeito de reagir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por isso que ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, porque eu me tornei, eu sou este caminho, eu sou esta forma. E é por isso que reações são mais importantes do que ações. Porque ações são premeditadas, ações são planejadas, ações são calculadas, para que você faça de uma maneira que as pessoas falem assim, ele agiu de uma forma boa. Mas reações revelam a verdade de quem a pessoa é. E só quem conviveu com o caminho pôde ver um ser humano correspondendo, reagindo em vida
E assim, com a sua vida, não com teologia, com a sua vida, mostrando o caminho. E é exatamente por isso, nós confundimos as coisas e achamos que, então, já que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, então, sem observar Jesus, ou seja, sem saber da historicidade dele, sem conhecer o Jesus histórico, então é impossível que você chegue a uma salvação. Não, porque esse Jesus morreu como uma semente que morre para dar outras sementes da mesma espécie. E por meio dessas outras sementes da mesma espécie, luz pudesse ser colocadas nos corações. Isso pode parecer muito louco para você. Não, pastor Leandro, aí você exagerou, você forçou a barra. Então, no mesmo contexto, não vamos nem sair de João 14. Aí naquele dia, vocês vão entender tudo. Naquele dia vocês vão saber que eu estou no Pai, vocês estão em mim, e o caminho está em vós. E a verdade está em vós, e a vida está em vós. Eu cheguei aqui, eu bati o olho naquela senhora e eu vi vida. Se ninguém nunca tivesse me falado de Jesus antes, eu o teria visto nos olhos dela. É sobre isso. Se alguém me acompanha, diga glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês realmente me conhecessem, porque essa era a grande questão de Tomé. Se vocês realmente me conhecessem, tivessem me conhecido, vocês também conheceriam meu Pai. Já agora, vocês o conhecem. Vocês querem falar sobre Deus, com Deus na frente de vocês? Aí Felipe já não era mais Tomé, porque você acha que só Tomé que era o problema. Agora vamos falar um pouco de Felipe. Aí Felipe, Senhor, por que você não facilita as coisas? Felipe, ele disse assim, Jesus, eu tenho uma ideia fantástica. Eu tive uma ideia incrível. Eu estive pensando aqui comigo, e que tal a gente facilitar, encurtar o caminho? Mostra logo esse Pai de quem tanto você fala. Você vive falando, eu faço as mesmas obras do meu Pai, eu vim do Pai, eu vou pro Pai. Por que você já não mostra pra gente logo o Pai? Isso vai bastar pra gente, vai ficar feliz pra caramba se você mostrar o Pai. Você pega o Pai e mostra. Pode ser? Aí Jesus respondeu, você não me conhece não, Felipe. Você não me conhece mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? A graça e a verdade, e na verdade o próprio Deus vieram em carne e se manifestou para mostrar a sua verdade, a sua realidade. A gente estragou tudo quando a gente ensinou que o Evangelho é uma mensagem a ser pregada. Foi assim que nasceram os exímios oradores, que na ausência do altar e do microfone, nada tem a expressar. Quando a gente disse assim, o Evangelho é para ser uma mensagem a ser pregada, e a gente transformou isso em um formato de microfone, altar, leitura, foi aí que a gente perdeu o fio da meada. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, mas vocês estão convivendo comigo há tanto tempo, você não percebeu ainda que Ele está em mim, vibrando. Essa vida está em mim, pulsante. Essa vida está em mim, acontecendo exatamente agora. Os melhores momentos que eu tenho com vocês é fora do altar. Os melhores momentos que eu tenho com vocês, meus amigos, é quando o culto termina, ou antes do culto começar, eu posso olhar nos seus olhos e ver o pulsar da graça dentro de vocês. E também expressar a partir de mim aquilo que vibra em mim. Porque eu sei que isso aqui é apenas uma ferramenta. Nada mais do que isso. Mas a verdade e a graça precisam vir através de pessoas e não de pregações. Isso aqui tem que servir para você como um trampolim. E não como o fim. Isso aqui não é a conclusão, isso aqui não é o cume. Não, o Evangelho não culmina aqui no altar, ele culmina em vida, acontecendo diariamente, cotidiana, mesmo que você nunca consiga pregar. Paulo diz assim, olha, a minha mensagem e a minha pregação não estavam consistindo em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, em vida, acontecendo, diária, pulsando dentro de mim, através de mim, em vibração de vida, em abraço, em perdão, em olho no olho, em dizer, vem cá que eu te ajudo, em paciência, em perdão, em demonstração real, acontecendo diariamente, em demonstração de vida, sabe? Porque quantas vezes você viu, meu caro, pregadores que são ótimos pregadores, mas que quando descem do altar, acabou a pregação, acabou a vida, acabou tudo aquilo que se cria. Era apenas mensagem, nunca foi vida. Então Paulo diz, a minha mensagem não consistia em palavras persuasivas, mas em demonstração, em vida, acontecendo diariamente através de mim, acontecendo, pacificando corações,
trazendo paz entre partes, ajudando o necessitado, olhando sempre para a parte mais frágil, procurando sempre olhar para quem está mais prejudicado, tentando dar uma ajuda, tentando fazer alguma coisa pelo mundo, pelas pessoas ao meu redor, elucidando, fugindo da dissimulação que o mundo exige. O mundo exige dissimulação, o mundo exige falsidade, exige mentira. As pessoas não querem que você fale a verdade. Então o mundo precisa de pessoas que digam: eu serei lúcido, eu serei coerente com aquilo que creio. E eu vou deixar isso fluir através de mim como um canal livre. Se Jesus tivesse escrito uma página, já parou para pensar que Jesus não escreveu nada? Se ele tivesse escrito uma página, as pessoas esqueceriam do seu jeito de lidar com a vida e começariam a teorizar a sua escrita. Nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente. Lembra que Paulo está escrevendo aqui? Ele está escrevendo 2 aos Coríntios. Na verdade, esse aqui é 4 aos Coríntios. 2 das cartas se perderam. Mas a gente tem aqui, a gente chama de 2. Ele estava escrevendo então uma carta aos Coríntios, que a gente chamou de Bíblia depois. Ele começa a falar: será que a gente precisa se recomendar? E ele diz assim: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação? Lembra que Coríntios era uma carta, não um livro bíblico? Lembra? Contextualiza na sua cabeça. Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. E ele diz: será que a gente precisa realmente de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Será que a gente realmente precisa de escrita o tempo todo? Escrita o tempo todo? Escrita? Isso é tão grave em nós que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não posso cumprir com a missão que eu tenho no meu coração, porque não está escrito na Bíblia sobre isso. Eu disse: ainda bem que o Bill Gates não pensava como você, que a Bíblia nunca falou sobre computador, mas ele cumpriu uma missão maravilhosa para o mundo. Será que a gente precisa? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Vocês são essa carta. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês são a carta, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, como Moisés deu, mas em tábuas de corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, dessa vez não da lei dada por Moisés, mas do Espírito, pois a lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra por si mata, e quantas pessoas matamos com letra? Está escrito que você vai para o inferno. Quantas pessoas matamos com letra? Por isso a letra, a lei mata, mas o Espírito não mata. O Espírito de Jesus não mata. Dá uma olhada, ele estava escrevendo na areia. Eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. A letra diz: apedreje. Está escrito, mas o Espírito não mata. O Espírito vivifica. O Espírito vivo vira para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Letra ou Espírito? Cada um, do mais velho para o mais novo, foram largando suas pedras e abandonando aquele lugar. Jesus abraçou aquela mulher e disse assim: olha, vai, não peques mais, porque o perdão vem primeiro. Antes de você dizer não peque, você perdoa. As pessoas, elas querem que as pessoas não pequem primeiro, para depois Deus perdoá-las. O Espírito vivifica. Todas as vezes que você ver alguém matando alguém com a Bíblia, lembre desse versículo. O ministério que trouxe a morte, que é o da lei, ele foi gravado com letras em pedras. Ministério que trouxe morte, mas esse ministério veio com uma glória. Mesmo esse ministério da letra veio com uma glória, e uma glória que não foi pequena. Olha, você pode se lembrar do seu tempo de lei. Quantas glórias você viveu? Não é? Não teve momentos preciosos que você fala foi maravilhoso? Não cuspa no prato que comeu. Lembre das revelações que você teve, lembre dos momentos de alegria, lembre dos refrigérios, lembre. Veio com uma glória muito grande, que os israelitas eram tão grandes que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do rosto, ainda que se desvanecesse, porque o resplendor do rosto de Moisés diminuía. Brilhou, mas foi diminuindo. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se foi glorioso o que você viveu, eu quero dizer para você, agora em tom de profecia, muito mais glorioso será o ministério do Espírito na sua vida. Muito mais glorioso, porque aquela desvanecia. E você lembra que você era como Moisés, que o brilho do rosto desvanecia, que você tinha que orar de novo para voltar o brilho? Lembra? Você lembra? Você orava e você saía ali que nem um leão da presença de Deus. Nossa, estou cheio do Espírito. Daqui a pouco passava algumas horas ou alguns dias, você fala assim: já estou frio de novo. Ai, Senhor, vem, me aquece outra vez, me aproxima de novo, porque desvanece.
Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Vai mais um. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que fica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e nunca mais passa. Quanto maior. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. E já fazem 8 anos. Eu posso dizer isso olhando nos seus olhos. Cara, eu sei que eu estou vivendo no meu espírito por causa da graça de Deus. Por causa da graça do Evangelho que me alcançou. É muito mais glorioso, muito mais impactante, muito mais tremendo. A Bíblia não comporta todo o Evangelho. A maior parte do Evangelho não foi escrito, foi vivido. Eu tenho muito ainda para escrever para vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Agora, conta para mim, o que João falou com eles face a face? Conta, procura na Bíblia. Você não vai saber nunca, você precisaria viver para saber. Porque ele falou, não vou escrever, não com tinta e papel. Às vezes um versículo não é suficiente, então pela boca de 1 ou 2 testemunhas, se confirma uma verdade. João capítulo 21, versículo 25. João 21, 25. Jesus também, ele fez muitas outras coisas. Muitas outras, gente. Se cada uma delas fosse escrita, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Agora me conta o que é que João não escreveu que Jesus fez. Conta para mim. Aí você precisaria ter vivido. Mas pela boca de 2 ou 3 testemunhas, Gabi, se confirma uma verdade. Então, João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a manifestação do verbo que outrora diria escrito, agora porém vivo. Pessoa. Não foi assim também? Quando Deus chamou Moisés e disse, eu quero falar com o povo, e todo mundo se reuniu ao redor daquele monte, e quando Deus começou a falar, relâmpagos, trovões, raios e trovões, né? E o povo ficou com medo, correu para casa, e ainda deixaram um representante para falar uma mensagem para Moisés ainda. Sabe qual foi a mensagem? Moisés fala você com Deus. Esse negócio não é pra gente não, é brabo demais, a gente tem medo. Você fala com ele, aí vira porta-voz, e a gente ouve. Então Deus, num amor tremendo, ele falou, vou facilitar a vida de vocês, a gente não vai fazer mais esse negócio, no monte não está dando certo, no monte está sendo muito bravo o negócio, faz umas tendinhas, faz umas barracas, faça tabernáculos, e aí, num lugar menor, mais limitado, eu vou manifestar minha glória lá dentro do tabernáculo, para que vocês possam me visitar ali, e me encontrar ali, legal, aí, vira uma sombra isso, mas aí, uma vez por ano eles iam lá, o sacerdote, o sumo sacerdote, ia lá e a glória de Deus se manifestava ali dentro do tabernáculo. E não sois vós, ou não sabeis, que vós sois o templo do Espírito. Que vocês são o tabernáculo de Deus na terra, para que através deste tabernáculo ele possa encontrar com as pessoas. Você não sabia que você é o templo do Espírito Santo? Na nossa geração, a lei foi dada por intermédio de muitas igrejas. A graça e a verdade, porém, virá por meio de você. Por meio de você. Por meio de você. A graça e a verdade se manifestará. Porque você é a carta viva. Você é a escritura não escrita. Você é a escritura ambulante. Você é a possibilidade da conexão entre Deus e as pessoas. Ou você viu alguma vez algum profeta? Alguém que estava dentro de casa, numa sala, e aí veio uma folhinha, escrita uma mensagem de Isaías pela janela. Sou eu, Deus, falando com você. Não. O Evangelho vem por meio de pessoas. Então, não existe prazer maior na vida do que se tornar esse Evangelho ambulante. Não existe prazer maior na vida do que se tornar essa fonte de graça, de virtude, de amor. E isso só é possível a partir da coerência com o que você realmente acredita no seu coração. E que por muito tempo foi suprimido pela religião. Mas a verdade é que no fundo, dentro do seu coração, você sabe o quão poderoso é o que mora dentro de você. Eu queria que hoje você largasse as correntes e as travas
das limitações, deixasse elas para trás e deixasse de lado, porque para isso se levantou a igreja de Cristo. Esse é o propósito da igreja de Cristo, é levar pessoas ao conhecimento da plenitude da estatura de Cristo, é torná-las Cristos. É isso que está escrito lá em Efésios capítulo 4. Essa é a função da igreja, é para isso que ela existe. Então, se você está congregando em um lugar que está te limitando, fuja, porque você não nasceu para ser limitado, você nasceu para a liberdade com a qual Cristo te libertou, para que você viva verdadeiramente o propósito da tua alma, para que você tenha vigor no propósito da sua vida, e viva todos os dias apaixonado por aquilo que você está fazendo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Eu queria orar rapidamente com você. Então, em nome de Jesus, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você pode viver tudo aquilo que um dia pareceu ser apenas um sonho. Que você pode ressuscitar dentro do seu coração tudo aquilo que disseram para você que era impossível. Era assim que Jesus andava, era assim que Jesus vivia. Ele parecia até mesmo um hippie. Ele parecia alguém que apenas andava pelas ruas, ele era um marginal. Ele era considerado um marginal porque ficava às margens da sociedade, ficava às margens do Estado. Ele era considerado subversivo, porque ele era uma subversão, ele não era uma versão em série, ele era outra, ele não parecia com nada daquilo. E é por isso que enquanto todo mundo estava pregando a lei, pregando a letra, enquanto todo mundo estava condenando um ao outro, enquanto todo mundo estava vivendo uma vida idiota, enquanto todo mundo estava vivendo uma vida de condenação em relação ao próximo, enquanto todo mundo estava vivendo uma vida de ódio em relação ao próximo, enquanto todo mundo estava tentando construir mais e mais e mais seu próprio ego, enquanto as pessoas estavam cada vez mais afundadas nas suas mágoas, nos seus ressentimentos, enquanto eles estavam afundados nas escrituras, procurando formas de convencer o outro acerca da sua própria crença, enquanto eles estavam cada vez mais mergulhados nas escrituras, a escritura andava às margens da sociedade. Enquanto estava todo mundo mergulhado, estudando as escrituras, ali estava o verbo, à margem da sociedade, curando os paralíticos, os cegos, ressuscitando os mortos, levantando, perdoando, vivendo uma vida, que até os teus 30 anos, uma vida simples, de uma família pequena, sem nenhuma grandiosidade, uma vida normal, vivendo, ali estava o verbo. Parecia estar tão escondido, parecia estar tão oculto, tão apequenado, mas que quando abriu a sua boca e se manifestou publicamente, foi irresistível. Aleluia. É como ela escreveu, não dá para se relacionar com papel, não dá para se relacionar com pedra, não dá para se relacionar com regras, não dá para se relacionar com doutrinas, só se pode relacionar com pessoas. É por isso que assuntos e teologias são dadas, pregações são dadas, mas a graça e a verdade vêm, nascem por meio de pessoas vivas, nascem por meio de olhos brilhantes, nasce por meio de corações apaixonados, nasce por meio de almas que vibram com a verdade de Deus pulsando dentro delas, vibram com o amor, que alguns chamariam de a ideia da nova era, mas eles entendem que agora eles são um e não conseguem não amar, não conseguem não perdoar, não conseguem não pacificar. Algo aconteceu e isso é fruto do Espírito. Obrigado, Pai. Nós queremos viver este Evangelho nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.